Olha, estende suas mãos, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Faz, Senhor, a sua palavra ser audível, Senhor, através da vida de João, que ele possa atingir o teu coração e aquilo que o Senhor quer, e não que os homens querem ouvir, Pai. Que possa estar o nosso coração e mente aberta, e que nada, Senhor, venha atrapalhar esse tempo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os que gritaram lindo, gato, vocês estão na casa de Deus, estão mentindo, gente. Quem recuperou a energia aí? Não recuperaram, não. Quem recuperou a energia aí? Benção demais. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Quantas coisas, né, aconteceram naquele acampamento, mas ainda não acabou. Não acabou. Eu quero só fazer uma citação aqui daquilo que nós cantamos. Eu até tirei uma foto ali. Diz assim: pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Todos aqueles que veem a glória de Deus não permanecem do mesmo jeito. É impossível você passar pelo acampamento todo, ter um encontro com Deus, ser transformado por Jesus e permanecer do mesmo jeito. Não significa que as suas atitudes têm que mudar. A sua forma de agir tem que mudar, de falar tem que mudar, tudo em você tem que mudar, porque é impossível você ver a glória de Deus e permanecer do mesmo jeito. Se você, nesses últimos dias, percebeu que mesmo após o acampamento, você está agindo, falando da mesma forma, tendo ações iguais a que você tinha antes, significa que você precisa ter um encontro real com Cristo, e você pode ter isso ainda essa noite, para que você não seja mais do mesmo jeito. Fique com essa palavra no seu coração. Não é isso que eu ia falar, mas quando eu li aquela letra, aquilo falou muito comigo. Isso é uma coisa que, como vocês ouviram lá no acampamento, quando eu preguei, eu falei um pouco sobre isso. Tem uma coisa que me impacta: é impossível eu ser da mesma forma todos os dias, do mesmo jeito todos os dias, se eu tenho um encontro com Jesus constantemente, se eu sou transformado por Jesus, se eu olho para o caráter de Cristo. É impossível eu ser da mesma maneira. A gente olha em Gálatas capítulo 5, você vê o caráter de Jesus, o perfil moral de Cristo, e é isso que Ele quer aplicar em nós. Nós somos transformados de glória em glória. Amém? Vamos lá. Repita comigo assim: a batalha não acabou. Não acabou. Repita novamente bem forte: a batalha não acabou. Não acabou. A batalha das emoções não acabaram. A nossa batalha dia após dia não acabou. E a gente vai ver isso lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10. Abre lá, corre comigo lá em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente vai ler até o versículo 18. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Eu vou esperar mais um pouco. Efésios está no Antigo ou no Novo Testamento, pessoal? Olha, eu ouvi alguém falando antigo aí, misericórdia, hein? Está repreendido, está no Novo Testamento, gente. Quem escreveu Efésios? Paulo. Pronto, todo mundo achou? Vamos lá? Capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Repitam assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam
possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. Repita: cinturão da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Repita comigo: couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Repita: evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Repita: o escudo da fé. Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Algo que eu vivo repetindo aqui constantemente para a galera da Wave. Eu falo assim: gente, só tem um jeito da sua vida começar a curar vidas. Quando você primeiro é... Cadê a galera da Wave? Você primeiro tem que ser o quê? Curado. É impossível você curar sem antes ser curado das suas feridas, daquilo que o Senhor tem que trabalhar dentro do seu coração. A batalha não terminou, o acampamento terminou, mas a batalha continua. A batalha para que você seja curado em áreas específicas da sua vida, áreas que precisam ser trabalhadas, moldadas, curadas. Então, antes de tudo, antes de você querer curar pessoas, você precisa primeiro ser curado nas áreas específicas da sua vida. Todo mundo tem áreas. Todo mundo tem áreas que precisam ser curados, transformados, moldados. Muitas vezes nós precisamos ser parados, que o Espírito Santo nos para e fala: opa, espera aí, preciso te curar antes nessa área. Eu falei isso lá no acampamento, vou repetir aqui para vocês, alguns não estavam lá. Eu falei assim: uma das áreas que mais eu tenho na minha vida, Jesus está passando raiva comigo faz muito tempo, é na área quando eu sou muito explosivo, muito bravo. Sempre fui assim, desde adolescente, por causa da criação dos meus pais. E aí, quando eu casei com a dona Jaque, cadê a tia Jaque? Cadê ela? Está lá no fundo, aquela moça linda, maravilhosa, minha esposa. Glória a Deus. Jesus continue cegando ela em nome de Jesus, para que não veja a realidade aqui do rapaz aqui. Então, eu estava acostumado, eu fui criado numa galera que meu pai e minha mãe ganhava quem tinha mais razão. Então era um negócio assim: eu tenho razão, não, eu que tenho razão, eu tenho razão, não, eu que tenho razão. Aquele jogo de ping-pong, né? E aí eu casei com a digníssima ali. Na primeira discussão eu já me armei, fui sacar a bolinha, falei: ó, eu tenho razão. Aí ela falou: eu perdi. Falei: ué, o que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa parte, né? Nunca cheguei nisso, de alguém aceitou que eu tinha razão, não discutiu, não brigou, não nada, nem sabia o que fazer, me perdi no personagem. Era uma área que Deus falou assim: ó, eu vou deixar você casar essa moça aqui, ó, vou cegar ela para você uns vários anos até você morrer, para que ela trabalhe na sua vida, paciência, calma, que você não seja impulsivo. E Jesus trabalhando na minha vida desde então. Qual área da sua vida que Jesus precisa realmente trabalhar? Você não precisa responder para mim, você sabe. Dentro do seu coração, você sabe da área específica que precisa ser trabalhada na sua vida. Lá dentro do seu coração de Jesus tem que moldar. Mateus diz assim, ó, no livro de Mateus fala assim, ó: então, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, que o Deus que o Deus está te vendo no secreto te recompensará. Só que quando eu nem ia falar muito sobre isso, mas já que a gente entrou nisso, que eu entrei nisso, o Espírito Santo está falando, então vou guiar essa parte. Você sabia que essa parte no grego do quarto, quando a Bíblia cita quarto, tem uma palavrinha chamada tameion no grego. Você fala assim: nossa, que palavra difícil, o que significa? Tameion significa que é o quarto lado.
da bagunça. Você fala, nossa, Deus está mandando eu lá me trancar no quarto onde tem um monte de bagunça. Sabe aquela despensa da sua casa que ninguém mexe lá, só joga as coisas lá dentro? Você não sabe, para na minha casa um dia, você vai ver que tem um lugar lá que a gente vai jogando tudo lá. Aí põe bicicleta, aí põe espetor de pó. Aí Deus está falando assim, vai orar lá. Você fala assim, mas Deus, por que o Senhor quer que eu ore lá? Nesse lugar, lá no Tameion? Porque se trata do quê? Se trata de Deus mostrando para você que você tem que orar pelas coisas as quais não foram tratadas e trabalhadas dentro do seu coração. Esse quarto de oração não é você orar por áreas que simplesmente você tem facilidade de lidar, mas por áreas que você está correndo faz muito tempo e tem que lidar com elas. E tem que deixar Jesus transformar essa área da sua vida. Dentro desse quartinho onde está bagunçado, onde tem um monte de coisa lá fora do lugar, é lá. E Jesus está falando para você, você tem que orar lá. Lá dentro. Você tem que ser transformado naquela área lá. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você está pensando exatamente na área em que Jesus quer transformar você. Porque aqueles que viram a glória de Deus, é impossível permanecer da mesma forma. É impossível permanecer do mesmo jeito. É impossível caminhar no Evangelho e ser da mesma forma, agir da mesma forma, falar da mesma forma, ter as mesmas atitudes. É impossível. Porque se o próprio Deus manda você, vai lá nesse quarto, onde tem muita bagunça ali, vai orar lá. Não é em outro quarto, não é sobre outra coisa, é sobre aquilo que você tem mais dificuldade de lidar. É lá que você tem que orar. É lá que você tem que buscar. É lá que você tem que ajoelhar. Fala, Jesus, me transforma. Jesus, muda, me ajuda, Senhor Jesus, a ganhar essa batalha. Senhor Jesus, rasga meu coração de uma vez por todas. Muda o meu interior, muda a minha forma de ser, muda o meu caráter. Muda quem eu sou, Jesus. Até que você entenda, dia após dia, até que você entenda que você é amado por Deus. E que você precisa ser transformado por Ele. Quem está comigo aqui? Amém? Amém? Vamos voltar no texto aqui, ó. Versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. Gente, o mundo tenta te iludir com mentiras, mas a palavra de Deus é a verdade. Gente, deixa eu falar algo para você. Quem já se pegou algumas vezes conversando com Satanás? Aí você fala assim, nossa, Diogo, credo, que palavra dura. Duras são essas palavras. Quem pode ouvi-las, quem pode suportá-las, né? Diogo, eu não fico conversando com o inimigo. Não, eu vou te dar um exemplo, para ver se talvez você tenha feito como eu fiz muitas vezes. Muitas vezes eu estava vivendo alguma situação, aí eu me parava pensando assim, não, realmente eu não vou conseguir, não vai dar certo, não adianta, eu vou desistir, eu não venço esse vício, não tem jeito, eu não venço essa área da minha vida, não consigo mesmo, deixa pra lá. Quantas vezes você já se pegou conversando dessa forma com você mesmo? Eu tenho certeza que você já fez isso muitas vezes. Todos nós já fizemos. Mas deixa eu perguntar uma coisa, você está conversando com quem? Com a sua alma? Com aquilo que o inimigo está colocando no seu coração, falando que você não vai conseguir? Para de conversar. Para de conversar com aquilo que o inimigo coloca no seu coração. Você começa a conversar com o inimigo ali, e quando você vê, você já está aceitando a derrota, já está aceitando aquilo, falando, realmente não tem jeito, Jesus, eu sou assim mesmo, não tem jeito, Jesus, é isso que vai ser minha vida. Para de conversar com o inimigo, chega. E nessa noite você vai dar um basta nessas situações que circulam a sua vida dia após dia. Você vai parar de conversar com o inimigo toda vez que o inimigo lança brecha na sua mente.
Você vai parar de conversar falando assim, não é isso mesmo, eu sou, não sei da sua época, talvez não, mas tinha uma novela na Globo, que era a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Para de ser esse crente, nasce, cresce e morre assim, não é assim que funciona. Porque se você está batalhando contra as suas emoções, se você está batalhando contra a sua vontade, significa que você está sendo aperfeiçoado por Jesus, transformado por Jesus. Então significa que você não vai agir da mesma maneira mais. Segunda coisa, blinde seu coração. Olha lá o versículo 14, parte B do versículo diz assim: vestindo a couraça da justiça. Gente, o pecado machuca a sua vida, mas viver corretamente transforma a sua vida. Gente, o pecado, nós lidamos com o pecado dia após dia. E sabe de uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui do Taquaral? Eu falo assim, gente, a gente tem que virar crente de vez, firme posição de cristão, sem pestanejar. Na sua escola, crente de verdade; na sua faculdade, um crente de verdade. Gente, eu lembro, eu me converti aos 16 anos de idade. Pai, John, você não era filho de pastor? Eu sou filho de pastor, o pai morreu ainda, graças a Deus. Então, sou filho de pastor, vivi na igreja, cresci na igreja. Eu lembro que quando a pastora Patrícia lá de Paulínia, eu lembro desse menino assim, ó, desse tamanho assim, essas horas que eu penso, eu sou velho demais mesmo. Pastor Mateus ali, eu lembro dele, pequenininho, loirinho assim, ó. Olha o tamanho que o rapaz está. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Vivi na igreja, mas estava indo para o inferno do mesmo jeito. E aí eu lembro que aos 16 anos, eu era na época de escola ainda, me converti. Eu lembro que eu fiquei tão doido por Jesus, eu li Atos. Se você não leu Atos ainda, toma vergonha na cara e vai ler Atos. Vai ler a Bíblia. Aí eu lembro que eu falei, Jesus, eu preciso perder essa vergonha que eu tenho do Evangelho. Eu estou meio envergonhado. O que eu faço, Jesus? Eu preciso perder de vez, para que as pessoas vejam que Jesus está transformando minha vida. Aí eu lembro que o Espírito Santo falou, sabe o que você faz? Tem um monte de gente no intervalo, não tem? Eu falei, tem, Jesus, bastante. Ele falou, vai lá, levanta a sua Bíblia no meio do intervalo e está andando igual um louco assim, ó, com a Bíblia na mão. Eu falei, Jesus, não, né? Tá demais, né? Você acha? Se o Senhor morreu na cruz por mim, eu não posso, né? É muita vergonha fazer isso, né? Aí eu lembro que eu engoli a vergonha. Eu falei assim, hoje eu tomo um posicionamento de crente de verdade, para que as pessoas vejam que eu sou um cristão. O teu sacrifício em uma cruz, morreu por mim, ressuscitou. Eu entendi isso, eu conheço a gente. Quanta gente está lá fora sem conhecer a verdade do Evangelho? Você está com medo de falar que você é crente, que você é cristão, que você segue os princípios bíblicos. Aí sabe o que eu fiz? Peguei minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, tinha um Jesus com um All-Star, assim, ó, tudo cheio de colante, assim, de Jesus e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu estava com muita vergonha, eu ergui a Bíblia assim, ó, no meio do intervalo, e saí andando, como um louco no intervalo, assim, ó, com a Bíblia para cima, assim. Andando, eu não falava nada não, eu não conseguia nem olhar para os lados, eu só andava assim, ó. E a galera assim, olhando para minha cara, assim, ó, tipo, o que é esse louco aí? Doido aí no intervalo? Só você quer imaginar como foi? Imagina você com a Bíblia assim, ó, uma Bíblia, a minha Bíblia era grande, assim, ó, lá no meio do intervalo, dando com a Bíblia no meio assim. Eu falei, nossa, cara, acabou, né? Agora ninguém vai nem vir falar comigo. Deixa eu falar para você, sabe o que aconteceu? Um monte de adolescente veio conversar comigo depois, viu? Você é crente? Eu falei, eu sou crente. Mas você não era? Eu falei, agora eu sou. Você vai mudar a tua história quando? Quando que você vai mudar de vez a sua história? Quando você vai se posicionar como um verdadeiro cristão?
bater no peito com orgulho e falar: eu sou cristão, eu amo a Jesus. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, para quem quer que seja, a sua vida é testemunho. A sua vida. Posicione-se realmente como um verdadeiro cristão em Jesus. Se você ainda não está tendo essa atitude, não estou falando que você precisa sair com a Bíblia lá em cima igual eu fiz lá, não. Mas se você ainda não se posicionou como um verdadeiro cristão, significa que você precisa buscar mais a Deus. Significa que você precisa entrar no Tameion lá, orar lá e falar: Senhor, me torna um real cristão, cheio da graça de Deus e do conhecimento, a ponto que eu transborde a tua vida, Jesus. A um ponto que seus amigos cheguem perto de você e falem assim: o que está acontecendo com você, velho? O que está acontecendo? Você está diferente. Aí você vai falar assim: ó, Jesus é a porta de entrada para Jesus nessa vida. Final do versículo 15 diz assim: tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz. Gente, tendo os pés calçados. Gente, o cotidiano voltará ao normal no dia a dia, certo? Todo mundo volta à escola, o acampamento acabou, o pós-acampamento acabou, tudo volta. E aí é você, Jesus e aquilo que você aprendeu no dia a dia. É você, Jesus e tudo aquilo que Ele transformou seu coração durante todo esse período. Significa que você não vai desviar os seus pés para nenhum caminho mau. Porque quando você veio aquele dia aqui na frente, você se posicionou firmemente em não desviar o seu passo nem para a direita e nem para a esquerda, mas ao centro da vontade de Deus. Aquele que crê em Cristo não tem espaço para você nem ir para um lado, nem para o outro, vou dar uma desviadinha aqui, é rapidinho, depois do domingo eu me conserto lá com Jesus. Não. Aquele que se tornou cristão, entendeu quem é Cristo, ele segue uma linha até o fim, uma linha reta, ao centro da vontade de Deus. Não desvie o seu caminhar nem para um lado nem para o outro, não dê brecha em nenhum momento. O seu alvo é Cristo, caminhe em direção a Cristo, viva Jesus, deixe Jesus transformar seu coração de dentro para fora. Não é só com as atitudes externas, eu venho aqui no culto, levanto a minha mão, eu dou uns pulos aqui, e é tudo lindo, mas lá dentro ainda tem coisa que tem que trabalhar. A gente queria uma flor, gente. Falo isso, às vezes o pessoal acha engraçado. Você não é uma florzinha de Jesus? Quem já cantou isso na escola dominical? Sou uma florzinha de Jesus, né? Os mais jovens, aqui os mais novos não, mas os mais velhos, igual eu e a galera dos jovens do DOCA aí, já cantou sim, eu sei. Já cantou, sou uma florzinha de Jesus, né? Olha o Dani, o tamanho da florzinha que virou. É uma florzinha, aquelas carnívora da Amazônia, gigante. Para uma flor desabrochar, ela precisa primeiro que dentro dela esteja tudo muito bem feito, tudo muito bem alinhado, tudo muito bonito, tudo muito bem saudável, e aí ela vira uma flor bonita. É assim que Jesus trabalha em nós, de dentro para fora. Quem quer ser uma florzinha de Jesus bem bonita aqui, vai levantar a mão. Os meninos vão levantar a mão, você é um florzão, cara. O Mateus ainda está devendo a demonstração de jiu-jitsu, tá? Na noite de talento que eu embora, eu não esqueci não. Gente, uma outra coisa, gente, vocês não sabem a pancada de mensagens que eu e a Jaque recebemos essa semana após acampamento, dizendo assim: Joe, Jaque, tem muita dúvida, está difícil caminhar. Eu estou desanimado, não estou legal, está difícil, socorro. Quantos pedidos de socorro a gente recebeu essa semana? Deixa eu falar algo para você, não desanime.
Final do versículo 17 diz assim. Final do versículo 17 diz assim: não deixe o inimigo mexer na sua cabeça. Final, usem o capacete da salvação. Não deixe o inimigo mexer com a sua cabeça. Lembra que eu falei na segunda-feira? A guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Não deixe o inimigo entrar na sua mente, jogar. Gente, a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, e ao nosso derredor está quem? Quem lembra dessa passagem? Ao nosso derredor está Satanás. Sabe o que é derredor? Não sabe, né? Eu vou te explicar. Professor agora, história. Vem aqui, João. Vem cá, Cauã. Vem cá, Mateus. Vou te explicar como funciona essa passagem. Mateus, você é o cara que está orando aqui, ó. Vai ali, olha. Aqui na frente, aqui assim, ó, olhando para lá. Olhando para lá. Ajoelha aí. Levanta as mãos no céu. Ajoelha. Ai, ajoelha. Aí, que bênção. Olha, ó. Você é um anjo. Responsa. Você é o inimigo, desculpa. É só uma encenação, tá? Você vai tentar atingir Mateus, você não vai deixar, vai. Ó, ao derredor está o Cauã tentando dar uma sola no Mateus. Ó o Mateus ajoelhado. Deixa não. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Um salve de palmas comigo. Significa que ao derredor o inimigo está tentando achar brecha para atingir você e a sua mente. É assim que funciona no reino espiritual. Então toda vez que o inimigo vier falar para você sobre depressão, vício, mentira, pornografia, dificuldade e todas as outras coisas que tem por aí, você não vai deixar o inimigo vencer essa batalha. Porque ao nosso derredor está o Senhor Jesus, os seus anjos, nos protegendo de todo mal. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo que assim funciona. Não deixe o inimigo atingir a sua mente. Lembre-se sempre, existe um propósito para você debaixo do céu. Você não foi um acidente. Você não foi por acaso, aconteceu por acaso. Nasceu por acaso, não. Vou repetir de novo o que eu disse na segunda-feira. Você não ficar olhando para Deus, ficou olhando para o Mateus, para o João aqui, para o Samuca. Aí nasceu você, nasceu sem querer você. Vamos cuidar de você agora, já nasceu. Não é assim que funciona. Você foi pensado, planejado. Sua vida foi escrita por Jesus. Por mais que alguém um dia tenha chegado para você, o seu pai, sua mãe, quem for, falar que você foi um acidente, não foi. Em nome de Jesus, eu quebro essa palavra na autoridade de Jesus, que você não foi. Nunca será um acidente. Nunca será. É impossível. Porque a minha Bíblia diz que você foi projetado e pensado antes mesmo da fundação do século. Efésios capítulo 1. Lê lá depois. Se você não leu, você tem que tomar vergonha na cara e ler. Amém ou não? Amém. Versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, deixa eu dizer algo para você. Quem está com Bíblia de papel aí? Levanta ela bem alta assim. Gente, vocês têm noção do que é isso que vocês estão segurando? Pode abaixar. Vocês têm noção da profundidade que está nas suas mãos? Você tem noção que historicamente foi muito difícil estar nas suas mãos? Você tem noção que a própria palavra de Deus é o próprio Deus instruindo você? Você tem noção
aqui pode transformar uma família, uma geração, um mundo todo. Você quer guerrear? Você quer ganhar essa batalha? Ó, gente, se não fosse isso aqui na minha vida, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como eu amo esse livro, gente. Vocês não têm noção do que esse livro é capaz de fazer com a vida de alguém. Às vezes você vem pra cá, ainda com dúvida no coração do acampamento, falando assim: Deus, não sei. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui, ó. A palavra do Senhor é capaz de te limpar. A palavra do Senhor é capaz de transformar. A palavra do Senhor é capaz de mudar a sua vida por completo, de um jeito que você nunca imaginou. Que você pode correr para qualquer lugar, entrar num ciclo de vida eterno, de ser feliz, aí se frustra e volta no mesmo ponto e fica nisso anos. Esse é o único livro capaz de quebrar todo e qualquer ciclo de vida. É o único livro capaz de transformar, remir. O único livro capaz de fazer você nascer de novo sem voltar para o ventre da sua mãe. Ame a Bíblia, ame as palavras do Senhor Jesus, que elas façam efeito no seu coração de uma maneira que nunca mais você esqueça. E se não fosse esse livro aqui, eu já tinha morrido há muito tempo. E eu nem estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui têm a mesma experiência que eu. Senhor Jesus. E a última coisa, versículo 18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Ô gente, não precisa ter só aquele momento que você se achega diante de Deus e aí você ora. Isso é importantíssimo, claro, tem que separar no tempo, mas orar a todo tempo, é todo tempo mesmo. Sabe o que é incrível? Deus deu um poder cognitivo para todos. Você consegue orar sem abrir a boca. Isso não é incrível? O poder da mente. Jesus, sabe que Jesus faz algo por acaso? Do nada ele... A Ju é médica. Ju, é incrível, não é? Esse poder que tem. Você que entende mais da cabeça. É, não é? Então dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aí, ó, tá vendo? É médica, gente. Se ela falou, eu vou falar. Gente, o poder do quê? De você conseguir orar, se comunicar com Jesus, sem precisar falar um A. Você consegue aqui, Senhor Jesus, dentro da sua mente. Senhor Jesus, transforma a minha vida, Pai, me ajuda nessa situação. Senhor Jesus, muda a minha vida, transforma meu coração, transforma meu dia a dia, meu caráter. Continuamente, dia após dia, oração constante, sem cessar, sem parar. Não tem como eu conhecer cada um aqui. Eu conheço um pouquinho da história, uns mais, alguns menos. Não tem como eu te conhecer sem que eu me comunique com você, sem que eu gaste tempo. A gente cantou hoje, Jesus, eu vou gastar todos os meus dias. Eu não vou gastar, Senhor Jesus, só 1 hora por dia. Eu não vou gastar, Senhor Jesus, só alguns minutos. Eu vou gastar todos os dias, todas as horas, todos os segundos, cada milésimo de segundo, Senhor Jesus, eu vou gastar na sua presença. Sabe como que você faz isso? Através do poder da oração, através da sua mente em contato 24 horas por dia com Jesus. É por Ele que você gasta os seus dias. Persevere dia após dia, em constante oração, em constante devoção ao Senhor Jesus. Eu falo isso aos meninos, eu vou falar aqui para você. Quantos líderes nós temos aqui? Levanta a mão.
líder de jovens e adolescentes. Está vendo essa galera aqui? Vocês, jovens e adolescentes, não precisam passar por situações sozinhos. Não passem por situações sozinhos. Às vezes você está tendo dificuldades na sua vida, você tem seus líderes para ir lá, conversar, trocar uma ideia com eles, falar, viu? Não passe por nada sozinho. Chega, eu sei que você já passou muito tempo já passando as coisas sozinho. Chega, se entregue a Jesus de vez, fale com seus líderes. A gente está aqui para poder caminhar junto com vocês, ajudar vocês dia após dia. Persevere no Senhor em constante oração, em constante devoção ao Senhor Jesus. Fazer tudo isso, usando todas essas armas na batalha. Eu digo a você que aí sim você começará a ganhar essas batalhas de vez. Aí sim você quebrará ciclos. Aí sim você vai quebrar aquela palavra que talvez lançaram para você. Meus parentes eram assim, aí eu sou assim também. Quando a gente entrega a vida a Jesus, o nosso caráter é transformado, mudado. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas referências eu te dei aqui da própria Bíblia. Não é você mais quem vive, não é o seu jeito mais quem vive, não é mais os seus parentes, os seus antepassados que ditam como você vive, ou da forma que você age, mas agora quem dita a forma que você age, quem dita a forma que você vive, quem dita aquilo que você é o próprio Cristo. É Ele quem dita como será a sua família no futuro, é Ele quem dita como você é Ele quem dita como você deve agir e falar. É Cristo, porque não vive mais você, mas Cristo vive em você. Não vive mais você para você mesmo, mas Cristo vive dentro de você, velho. Não vivo mais para mim mesmo, das minhas próprias